Sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio aqui no nosso canal. Hoje o assunto é sobre networking. Estamos aqui com um super convidado, Hélio Moraes, que vai me ajudar a fazer um bate-bola aqui bem interessante sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Hélio. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar com você. E realmente falar sobre networking é algo que eu gosto bastante, pratico na minha vida, então vai ser bem legal o nosso papo hoje. Show de bola. Então vamos lá, vamos começar. Bom, uma das coisas importantes para falar de networking é falar do conceito de networking, né, Ralph? Porque tem muita gente que confunde, né, ser interessante e ser interesseiro, né? Buscar as pessoas só quando está precisando de ajuda, né? E na tua experiência aí, como é que foi? O que você pode conceituar aí para quem está assistindo a gente sobre o que é networking, o que não é? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. É isso aí. O networking é o filé mignon do relacionamento entre as pessoas, né? O ser interessado, ele faz parte do processo. O ser interessante também faz parte do processo. Só que o que divide um network saudável é justamente esse fluxo ser natural. Eu te conheço e eu estou aqui disposto a entregar tudo que eu tenho de bagagem para te ajudar de forma legítima, de forma natural, de forma espontânea, porque é assim que eu gosto de agir. E, ao mesmo tempo, quando eu preciso de ajuda, quando eu preciso de algum auxílio, quando eu preciso de alguma pessoa para me dar uma palavra, uma orientação, eu vou contar também com a minha rede de contatos ali, né, guardada as proporções de conhecimento. Né? Então, sempre eu vou ter uma pessoa que eu vou direcionar mais para ser um mentor ou uma pessoa que vai me transmitir uma informação fidedigna, válida, de elevado valor, naquele assunto que eu estou buscando. E o network entra nesse cenário aí. A gente sempre tem uma rede saudável, fluida, ativa, para quando a gente precisar, ela já existe. E não sair correndo depois atrás para montar uma rede e aí passar esse cenário aí de estar somente interessado, né, Hélio? Exatamente, isso aqui é como uma complementariedade aí do que você falou, eu falei no início rapidinho, né? Essa questão de ser interesseiro, né? As pessoas acham que isso é ser networking, não é networking, né? Networking é isso que você acabou de conceituar. E esse lado de ser interesseiro e estar pensando na pessoa sempre com uma segunda intenção, isso aí é um problema, né? Porque a gente cheira a distância, né? A gente interesseira, né? Eu entendo assim, todo mundo tem as suas expertises, todo mundo tem alguma coisa de valor para oferecer. Então, é uma troca, né? Então, eu posso ter interesse em me aproximar de alguém porque, de repente, essa pessoa pode me abrir algum tipo de porta, mas para que isso seja válido, eu tenho que saber o que eu posso levar de valor para essa pessoa. E oferecer primeiro, né? Acho que um dos conceitos importantes é o que eu tenho de valor que é interessante para aquela pessoa e que eu posso ajudá-la. Como você falou, né? Ajudar genuinamente e fazer uma troca saudável, né? Mas não ficar ali puxando e tentando só sugar da pessoa, aí realmente é um problema, né? O networking, para quem já tem negócio, já deve ter percebido isso, mas nunca é demais falar, né? O networking é uma ferramenta poderosa, né, para os negócios, né? Tanto para quem tem empresa, ou até mesmo para quem é CLT, para conseguir, às vezes, novos cargos, novas funções, crescer na carreira, né? Ninguém cresce sozinho. Então, quando você tem essa rede de apoio, isso te traz vários benefícios, né? O que você tem visto aí na tua experiência? Sim, até pouco tempo atrás eu vi um pastor falando uma frase que vai bem ao encontro aqui da nossa atividade presente. Ele falou assim, só que ele estava falando no intuito de mostrar que as vozes ali no coral, as pessoas que vão ali na igreja, se você pegar a voz de forma individual, ela vai ter ali a sua desafinação, porque ninguém ali é profissional. Só que quando junta, né, aquele grupo de pessoas e se propõe a cantar ali um canto de louvor, fica afinado, fica lindo, fica gostoso de ouvir. Então é como se uma pessoa afinasse a outra. E aí eu achei bem interessante essa analogia, porque é justamente o contexto, esse contexto de afinação, é o contexto que a gente busca num cenário de networking saudável, um cenário de formar time, formar uma rede
de profissional, uma rede de ajuda, né? Quando essa rede está saudável, quando essa rede está fluida, ela vai se afinando. Você percebe de forma bem natural que ela flui de forma afinada, de forma autoajustável. Como se fosse um time de futebol de alta performance, né? As pessoas se comunicam ali de uma maneira que você fala assim, caramba, parece que o cara nem olhou aonde está o colega e já cruzou a bola ali, sabendo que ele ia estar lá, e de fato ele estava lá e fizeram o gol. Isso aí é um time extremamente afinado, né? Sim. E uma rede de network afinada é essa aí. É onde você sabe que você tem auxílios, você tem pessoas, né? Você tem quem buscar, e esses quem vai trazer o como vão resolver aquela problemática ali juntamente com você, né? E mesmo que não tenha a habilidade para aquilo, né, às vezes a solução é simplesmente uma presença, né? Uma vez eu vi o padre Fábio também falando que ele tinha um amigo que estava no estágio terminal de câncer, e ele foi lá ajudar ele nesse contato de amizade, e ele falou, poxa, eu não sei o que fazer, eu não sou médico, eu não sei tirar dor, eu não sei medicar, e ele simplesmente ficou lá e dormiu com um amigo dele no mesmo quarto, e o amigo dele gemeu a noite inteira. E na manhã seguinte, o amigo dele falou assim, ele estava despedindo para ir embora, né? O amigo dele agradeceu e falou, olha, essa foi uma das melhores noites da minha vida, uma das noites que eu mais descansei, que eu mais tive paz, e com certeza é por causa da sua presença aqui. Então, mesmo ele achando que não ia ter grande impacto, mas foi uma noite transformacional. E pouco tempo depois, esse indivíduo acabou falecendo, né? E aí veio aquela paz de espírito no padre, falou, caramba, ainda bem que eu fui lá, ainda bem que eu entreguei esse tempo para ele, ainda bem que eu servi, né, nessa rede de network desse amigo meu. Sim. E uma coisa que até eu queria esclarecer em relação à minha fala inicial, né? Que às vezes pode dar uma interpretação errada para quem não está muito acostumado, né? Não é que eu vou atrás das pessoas para fazer amizade porque elas podem me dar algo em troca. Na verdade, você dar do seu melhor, como você acabou de citar o caso aí do padre Fábio de Mello, você dá o seu melhor sem esperar nada em troca. É que quando você é um praticante do networking, você sabe que em algum momento você vai ter esse retorno. E não necessariamente é da pessoa que você ajudou. Às vezes é de um terceiro, às vezes é de uma quarta pessoa que vai fazer parte daquela rede de contatos que você construiu e vai te ajudar. Então, assim, se você, falando para quem está assistindo, né, se você quer fazer networking de forma genuína, dê o seu melhor, mas sem ficar esperando nada em troca daquela pessoa. Eu acho que é importante deixar isso bem claro, né? Para não parecer, então, o tal do interesseiro, né? Agora, quando você sabe, quando você está intencionalmente fazendo networking, procurando ajudar as pessoas, sem estar esperando nada em troca, você tomando iniciativa, você sabe que em algum momento isso vai voltar para você. Não necessariamente das pessoas que você ajudou, mas é um processo que acontece que o que você planta, você colhe. Não necessariamente na mesma vida, né? Como se fosse aquela analogia também do plantar tâmaras, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Tem coisas que a gente vai fazer para benefício de terceiros, que não vai ser eu que vai colher, talvez vai ser meu filho, vai ser a geração futura, mas faz parte do contexto de legado, faz parte do contexto de rede network saudável. Eu até conto aqui uma experiência, eu tenho várias experiências de networking, né? Mas assim, uma experiência que ficou bem, bem marcada para mim, que não fui eu o beneficiário. Para quem não sabe, né, eu morei 10 anos em Portugal, minha esposa é portuguesa, então a família dela é toda lá de Portugal. E eu morei 10 anos lá, então fiz amizades lá, né? E algumas amizades estavam relacionadas à música, né? Durante muitos anos eu cantei, tinha grupo vocal, então eu tinha alguns amigos e a gente cantava só por hobby, né? Não era nada profissional. E aí eu tinha os amigos desse grupo que era só, a gente se reunia com o interesse de cantar, nada mais. Nada mais. Passaram-se os anos, eu voltei a morar no Brasil e numa conversa assim, não formal lá com a família, eu fiquei sabendo que o meu cunhado estava num processo seletivo para uma empresa grande lá de Portugal e isso, né, eu falei, eu tô lá na fase final da entrevista, né, aquela fase final do recrutamento, na empresa tal. Aí eu, nossa, empresa tal é onde trabalha meu amigo X. Ah, é? Eu vou ligar para ele. Aí eu daqui do Brasil liguei lá para o meu amigo de Portugal, quer dizer, apesar de eu ter saído de Portugal, continuávamos amigos, continuávamos tendo contato. Lá está, sem nenhum interesse, nunca ganhei nada com a amizade dele, a não ser a agradável presença, né, de convívio. Aí eu falei, meu amigo, você continua trabalhando na empresa X? Ah, continuo. Rapaz, meu cunhado, ele tá no processo seletivo aí na empresa. É mesmo? Qual setor? Setor Y. Rapaz,
O chefe do setor Y faz bike comigo todos os dias na hora do almoço. A gente vai pedalar junto. Eu falei, é mesmo? Deixa eu falar com ele. Aí falou com ele. Realmente, estava meu cunhado e outro candidato. Os dois tinham as mesmas qualificações, o mesmo peso, e o cara estava na dúvida qual dos dois ia contratar. Quando meu amigo falou assim, ele é cunhado de um amigo meu e tal, e coisa, conheço a procedência, conheço a família e tudo. Pronto, contratou. Trabalhou muitos anos nessa empresa, depois ainda teve um cargo de grande responsabilidade na Angola, ficou lá uns 2 anos. Tudo networking, né? Tudo de bom relacionamento, de boa fé. Nunca foi benefício próprio, mas acabei ajudando um cunhado meu. Justamente. Mas o benefício próprio, a sensação do benefício próprio, né, do egoísmo, vamos dizer assim, né, onde eu estou sendo beneficiado, é a própria sensação do servir. Você fala assim, você é egoísta porque você quer servir o próximo, você quer ver o próximo sendo beneficiado com o que você tem para ajudar. É uma das interpretações. Eu até vi aquela monja interpretando dessa maneira, né, como se fosse um egoísmo do bem, né? Mas o ato de servir, ele tem que ser um modus operandi seu, né? Então, independente de quem chegar perto de mim, eu vou servir. Eu transbordo tanto que essa pessoa vai se beneficiar com esse transbordo. E se vai virar um integrante da minha rede de network ou não, aí é outros 500, depende de outros fatores, né? Integridade, se a pessoa realmente quer colaborar com essa rede. Às vezes a pessoa colabora e participa por um tempo, depois a rede modifica, né? A rede tem uma dinâmica viva, né? Hora entra uma pessoa, hora vai entrando outras pessoas, e dentro desse contexto, Hélio, a gente pode falar aqui também dessa parte do networking estratégico, né? Que a gente, sim, é válido, é lícito a gente procurar pessoas que a gente tem pretensões de atraí-la para a nossa rede de networking de forma ativa, e isso é lícito, porque o que vai manter essa rede é a legitimidade ali dos atos de servir, de ajudar um ao outro, né? E, consequentemente, passa a ser bem interessante ter essa habilidade de networking estratégico, né? O que você acha disso? Eu concordo com você. É aquele ditado que diz, né? Diz-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Ditado antigo. Então, assim, se você quer, digamos assim, evoluir profissionalmente, evoluir na carreira, fazer novas conexões para novos negócios, você tem que se aproximar de pessoas que façam parte desse ambiente que você quer frequentar. Então, eu acho que isso, e sim, concordo com você, com o termo, né, de network estratégico, é intencional. Não é à toa que existe o LinkedIn, né? O LinkedIn é uma ferramenta que foi criada intencionalmente para as pessoas fazerem ali networking. E qual é o objetivo? O principal, original era questão de emprego, né? Questão de conseguir emprego. Hoje continua sendo questão de emprego, mas gera outros tipos de negócio, empresa para empresa, né? Você vendendo produtos e serviços para pessoas que decidem ali dentro. Então, mas é aquela história. Às vezes as pessoas confundem, e eu vou até trazer aqui um tema paralelo, mas vai ajudar bastante a exemplificar, né? A gente que trabalha com marketing, a gente fala assim que você tem que fazer as coisas para persuadir os outros, e existem técnicas de persuasão. E algumas pessoas que não estão na área acham que isso é manipulação. E aí eu dou o seguinte exemplo. Uma faca, ela é boa ou má? A faca em si. Nem é boa nem é má. A faca é uma faca. Vai depender do uso que eu vou dar a essa faca. Eu posso usar para cortar uma picanha suculenta, ou posso usar para machucar uma pessoa. O networking estratégico é a mesma coisa. Eu posso fingir e querer me aproximar das pessoas só para tirar proveito, ou eu posso genuinamente me aproximar delas com uma intenção, sabendo que o ambiente que elas frequentam, o cargo que elas ocupam, pode ser útil para fazer uma troca, tá? Onde eu tenho algo de valor para trazer para essa conversa, para essa troca, tá? Então é lícito. Lá no marketing, quando a gente fala de persuasão, a diferença entre persuasão e manipulação é ética. Então a diferença entre networking estratégico legítimo e nem se chama networking, né? Simplesmente se aproximar das pessoas por interesse, ser interesseiro, aí o que diferencia uma da outra também é ética, né? Com certeza. Inclusive na esteira de produtos, de qualquer pessoa aí que tem esteira de produtos no ramo digital, o produto mais valioso é aquele onde o cliente ele consegue se aproximar
ao máximo daquele mentor, né? E, consequentemente, vai gerar o quê ali? A rede de contato. Então, por exemplo, eu começo comprando, eu vejo que o Hélio é um profissional interessante. Aí eu começo a seguir ele, começo a absorver seus conteúdos gratuitos. Aí eu vou lá e compro um curso, né? Não importa se de preço mais acessível ou não, gostei. Aí eu vou caminhando na sua esteira de produtos, compro um curso mais robusto, né? Com maior valor agregado, então estou investindo. E depois eu falo, caramba, eu preciso ter uma mentoria com esse cara, eu preciso ir na palestra com ele. Aí na palestra eu vejo você e vejo a sua rede de network, seus convidados que foram ali palestrar também. Caramba, olha só, não é só ele que é interessante, não. Aquele cara que ele trouxe também é muito interessante, aquela outra menina ali, interessante demais. Aí tem a possibilidade de eu comprar uma mentoria, onde eu vou ter uma proximidade, vou ter um contato. Isso aí você está comprando esse acesso de network, né? E, consequentemente, o valor investido financeiro é maior, justamente porque o valor agregado como um todo é infinitamente maior. Essa esteira de produto fica fantástica quando a pessoa entende a importância de se produzir uma rede de network, ela flui nessa esteira aí facilmente. Sim, exatamente. A gente, inclusive, se conheceu num grupo de networking de WhatsApp, né, Ralph? É verdade. Nosso relacionamento ele começou num grupo de networking de WhatsApp. Não, e firmou com um negócio, né? A gente primeiro fez, né? Para depois o negócio perpetua há anos, e daí foi surgindo a nossa amizade. Foi fluindo mais ainda a rede de network de forma mais próxima, né? Mas começou com um investimento financeiro, né? O Hélio participava do mesmo grupo que eu falei, caramba, ele consegue me ofertar o serviço que eu preciso. Eu fui lá e contratei o serviço dele. E essa é uma das provas mais verdadeiras e legítimas que você quer realmente aproximar da pessoa com viés saudável. Quando você coloca dinheiro na mesa, você tá colocando uma coisa ali que é como se fosse uma chancela. Vem cá, eu tô aproximando porque realmente eu quero obter algo de bom e vou entregar algo de bom. Para isso, vamos manter essa estrutura, né? E o dinheiro é uma comunicação, né? Uma das comunicações que a gente pode agregar nesse contexto de formação do network, essas habilidades de comunicação, uma delas é o dinheiro. Lógico que tem várias, por exemplo, se eu quero me aproximar de um grupo de surfistas, eu não vou chegar lá de terno e gravata na praia, né? Você também comunica através das vestimentas, através da sua postura, através dos ambientes que você frequenta, do seu comportamento pessoal, né? Do seu autoaprimoramento, tudo isso é comunicação. Mas o dinheiro também Hélio, chega aqui perto, toma aqui o dinheiro, estamos trocando o serviço, eu estou contratando você, e naturalmente também você pode contratar meu serviço, se o meu serviço servir para você ou para alguém, e gera já essa rede de contatos aí que perpetua no tempo, né? Perpetua por anos, décadas, às vezes até gerações. Tem pessoas que tem pessoas que falam assim, eu sou amigo do meu pai, do amigo do meu avô, né? E a empresa deles é de gerações, e lá eu consigo consolidar bom relacionamento até hoje. Meu pai faleceu, mas eu sou amigo ainda do avô da geração anterior, e de lá tem uma estrutura saudável, continua gerando negócio, continua gerando boa relação, e assim funciona. Sim, quem já namorou sabe que a conquista do parceiro ou da parceira começou com networking. Raramente acontece aquela história, né, de você se cruza num corredor e tem aquela atração. Mas normalmente, na maioria das vezes, antes de existir aplicativo de relacionamento, que agora tem aplicativo, mas antes de existir aplicativo de relacionamento, era o quê? Eram amigos em comum que apresentavam. Ou você frequentar o mesmo lugar que aquela pessoa tem afinidade. Aliás, o meu casamento foi assim, né? Eu estava em Portugal, eu tinha alguns amigos que tinham afinidade com música, alguns amigos poucos, que eu ainda tinha chegado lá menos de um ano, alguns eram até brasileiros, inclusive. Aí eles conheciam uma turma de portugueses numa outra cidade próxima, uns 30 quilômetros, que também gostava de música. Marcamos um domingo para cantar juntos, né? E lá eu conheci a pessoa que hoje é minha esposa, porque ela também gostava de cantar. Foi convidada por um outro pessoal para estar lá. Então, frequentamos o mesmo ambiente, né? Deu match, né? Isso aí. Então, assim... Mas isso é muito válido, vocês formaram um ambiente cultural, né? Então, dentro daquele ambiente que vocês formaram, dentro daquela cultura, vão ser atraídas ali pessoas que têm mais ou menos ali a mesma identificação, né? E aí aumenta a chance de ter relacionamento como o seu, né? De namoro, casamento, negócios,
ou às vezes simplesmente no intuito de ter momentos prazerosos, lazer. Né? O ser humano ele é atraído por lazer, ele é atraído por possibilidades de ganhos financeiros, ele é atraído por possibilidades de desenvolvimento pessoal. Então, se eu formar um ambiente cultural onde as pessoas vão aprender, elas vão querer vir, né? As pessoas que têm esse mesmo viés. Se eu formar um ambiente cultural onde as pessoas vislumbram ali ganhos lícitos, né, rentáveis, vai atrair gente. Isso, e também lazer é a mesma coisa. Todo mundo precisa de um lazer, todo mundo quer buscar lazer. E assim a gente vai montando as redes, né, de networking aí com essa pegada de cultura pré-estabelecida. Sim, sim. E hoje tem o digital, né, que ajuda bastante, né? Eu citei há pouco aí, a gente falou sobre como a gente se conheceu num grupo de networking no WhatsApp, né, um grupo intencional de networking. E então, assim, antigamente você estava limitado, antes do digital, você estava limitado a realmente os grupos, né, de afinidade, que continuam existindo. Mas hoje você consegue também ter em paralelo grupos de afinidade no digital. E aí você expande, né, o seu leque de atuação. Porque, por exemplo, eu estou em Campinas e você está em Brasília. Então, se não fosse a tecnologia, talvez a gente nunca se conhecesse, ou talvez ia demorar muito tempo para a gente cruzar os caminhos, né? Porque a distância geográfica e tudo se impôs. Mas teve um grupo ali de interesse comum que acabou ajudando nessa nossa conexão, essa nossa aproximação, né? Então, as pessoas que estão no mercado, né, que as pessoas que querem crescer como pessoa, profissionalmente, nos negócios, elas devem participar de grupos de networking. Tanto grupos de networking online, como esse que eu citei aqui do WhatsApp, como grupos presenciais, como o que eu participo na associação comercial, né? É um grupo intencional de empreendedores que estão ali semanalmente se reunindo, inclusive é híbrido, né? Desde depois ali da pandemia ficou híbrido. Antes era 100% presencial, uma vez por semana, agora é uma vez por mês que é presencial e 3 vezes por mês é online. E por quê? Porque antes, quando era presencial, a gente também só estava restrito às pessoas da cidade e arredores. E agora no online a gente consegue ter pessoas que moram mais distante. E isso fez o grupo crescer, fez o volume de negócios crescer. Então, grupos de networking onde as pessoas estão ali interessadas em uma ajuda mútua, e cada um ali dizendo, eu tô disponível para ajudar, eu estou disponível para dar referência, eu estou disponível para ajudar com o meu expertise, você cresce de forma saudável, né? Então, eu diria aí para o pessoal também investir intencionalmente em participar de grupos de networking presenciais e online. Tem vários aí e vale a pena as pessoas participarem, né? Justamente. Nesses grupos de networking, né, não é só você entrar lá e ficar esperando alguém entrar em contato. Você, de forma ativa, você já vai destrinchando, né, conhecendo de forma mais profunda as pessoas que ali estão. Então, por exemplo, eu simplesmente entro em contato com ele. Oi, Hélio, tudo bem? Estamos aqui no mesmo grupo de network e tal. Me fala mais sobre o seu negócio aí, o seu serviço, aí eu te falo sobre o meu também. E aí a gente consegue se ajudar. Aí o Hélio vai lá e fala sobre o que ele trabalha, qual é a estratégia. Eu vejo que ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa que realmente trabalha sério, que tem uma estrutura boa. E eu já vou linkando. Eu fico pensando já, né, de forma instintiva, quem será está precisando do serviço que o Hélio tem para oferecer? Quem que eu posso linkar aqui? De tal forma que se eu fizer um link saudável, as 3 partes envolvidas, eu, como interface aqui, pego o Hélio de um lado, pego outra pessoa do outro, as 3 faces vão se sentir beneficiadas. 2 vão estar fechando negócio e eu vou estar muito satisfeito em saber que eu ajudei, né, 2 parceiros, 2 colegas. Então a gente tem que ter essa busca ativa de realmente conhecer quem são as pessoas que estão ali nesse grupo de network, né? É a mesma cultura que tem ali no Vale do Silício. Se você chegar lá no Vale do Silício, por que prospera tanto? Porque se você chegar lá, né, as pessoas já vão te conhecer, já vão saber para onde te orientar. Quem vai poder te ajudar é o fulaninho, vamos lá que eu vou te apresentar. Às vezes a pessoa te leva até lá, né, te apresenta pessoas, né, e você naturalmente já vai sendo direcionado. E esse direcionamento, ele poupa tempo, ele poupa dinheiro, ele poupa vida, né? A pessoa já vai direto ao ponto ali, ou seja, obtém um resultado muito mais rápido do que ele conseguiria sozinho. Me veio à mente uma coisa aqui, Ralf, que eu acho que era importante também deixar registrado no nosso bate-papo, para quem está assistindo a gente, que é tem um termo aqui no Brasil, né, que fala muito de panelinha, né? E tem um pessoal ressentido com isso, né? Eu perdi a vaga porque foi o filho do parente lá que entrou.
Tirando algumas exceções, né, porque toda regra tem exceção, na maioria das vezes, as coisas funcionam assim. Eu contrato alguém em que eu confio. Então, foi o caso do meu cunhado que eu citei. O gestor tinha 2 pessoas altamente qualificadas para a mesma função. Ele não conhecia nenhuma das 2. Ele estava ali, ele quase quer fazer um par ou ímpar ali para decidir. Aí, por uma feliz coincidência, eu era amigo do amigo dele e ele fez a indicação e aí contratou. Então, quer dizer, as pessoas preferem contratar alguém que tenha algum tipo de confiança. Ou ela confia direto na pessoa, ou alguém que fez a referência é confiável. Né? Então, se a pessoa se ressente por causa das panelinhas, está na hora de rever os seus conceitos. Está na hora de procurar os seus grupos. Eu não vou chamar panelinha no sentido pejorativo da palavra, mas procure grupos de afinidade que possam se desenvolver, que você possa ajudar as pessoas do grupo a se desenvolverem e você em algum momento vai ser ajudado também, né? Não, e quando você ligou aí para essa empresa, na verdade o maior beneficiado foi o contratante, porque qual que é a informação mais importante de uma pessoa que está sendo contratada? Eu, como contratante, eu preciso saber se a pessoa que eu estou querendo contratar, né, o ponto principal é se ela é íntegra, se ela é honesta. Né? O Jack Welch falava, né, a integridade é o ingresso do jogo. Se a pessoa não for íntegra, nem deve entrar em campo. Né? Então, o que você fez foi, você entrou em contato, naturalmente chancelou ali, né, um conhecimento prévio por parte de uma pessoa que já estava na empresa há muito tempo, já tinha sido provada pelo tempo, era um funcionário antigo. Ele chancelou a amizade antiga, então chancelou a integridade. Né? A chance de você ter problemas com a integridade diminui bastante com essa contratação. Agora, e o outro elemento lá, o outro indivíduo que estava lá na disputa? Eu, como contratante, eu não tinha nenhuma informação sobre a integridade dele. Então, meio que eu ia ter que pagar para ver. Coloca ele aqui dentro e vamos ver se esse cara é íntegro. Até a gente fazer o processo ali de investigação, de detecção, se a pessoa é íntegra ou não. Né? Porque, às vezes, a pessoa que quer fazer algum tipo de conduta inadequada, às vezes ela espera, é igual cobra, né? Ela espera o tempo certinho para dar bote. Então, às vezes ela espera ali o período probatório, né, para depois dar o bote. Entendeu? E nesse caso aí, o maior beneficiado, eu, se fosse contratante, eu falei, caramba, isso aí caiu do céu, esse telefonema. Me ajudou bastante aqui na decisão. Agora eu sei que eu estou contratando uma pessoa que tem chancela, né, que tem um endosso por trás aí, né? E aí vê que o networking ele transcende tempo e geografia. Né? Então, excelente. As pessoas realmente têm que investir muito nisso daí, né? E hoje, falando um pouquinho até da área que eu atuo, né, que é digital, mas trazendo dentro do contexto do networking, né? Hoje a gente tem muito mais facilidade de se expor e fazer conexões, além dos grupos que eu citei, né, os grupos de afinidade, como foi o que a gente se conheceu, mas as próprias redes sociais, né, Raul? As redes sociais permitem que todas as pessoas possam falar, né? Às vezes tem gente idiota falando também, mas, enfim, deu voz a todo mundo. Cabe a você, cada pessoa, saber fazer uso correto da ferramenta, né? Então, quantas pessoas hoje perdem negócios que nem sabem que perderam por causa das posturas que elas têm nas redes sociais? Dos dois lados. O que eu quero dizer é o seguinte, ou por ser posturas polêmicas, ou por ser uma pessoa que é praticamente um ermitão digital. Ele praticamente tem um perfil, mas ele não alimenta. Nesse sentido que eu quero dizer os dois lados, né? Ou a pessoa que é muito ativa, mas se fica metendo sempre em confusão, sempre em polêmica, tá? Ou a pessoa que tem a rede social para dizer que tem. Nunca publica nada de valor, de vez em quando uns memes, fica lá mais só como consumidor de conteúdo de terceiros. É uma baita de uma oportunidade que muita gente está perdendo de expor legitimamente a sua voz, suas habilidades, seu conhecimento, ajudar as pessoas com seu conhecimento, com seu ponto de vista. E isso, de alguma forma, entra também no radar e pode gerar boas conexões e bons frutos, né? Não só de negócios, de relacionamento, amizades e tudo mais. Né? Sim, com certeza. Até porque a inteligência artificial ela vai trabalhar observando o seu comportamento e ela vai ficar fazendo da sua internet ali algo que você vai ser munido de coisas que você gosta. Então, se você souber utilizar a inteligência artificial
para benefício próprio, ali passa a ser uma fonte fantástica de desenvolvimento. Constantemente ela está imputando ali para mim informações de desenvolvimento pessoal, nos assuntos, nas áreas de interesse, e aquilo passa a ser uma ferramenta importantíssima. Então, redes sociais tem esse nome, mas ela deixou de ser somente um lugar onde você vai se socializar para representar muito mais coisas. Quem pensa que o contratante não vai olhar sua rede social ali no crivo para te contratar ou não, está redondamente enganado. Vai olhar sim. Polícia olha, investigador olha, hoje em dia é assim. Vou namorar uma garotinha, você acha que ela não vai olhar, que o pai não vai olhar, que a mãe não vai olhar? Todo mundo está de olho, porque a rede social funciona como se fosse um Big Brother. Por mais que você pode até mentir por um tempo ali, ser uma pessoa que você não é, mas com o tempo ali, se você for ver a média do que está publicado, você tem mais ou menos ali uma informação importante sobre o que representa aquela pessoa, qual que é o viés dela, para que time que ela torce, você começa que tipo de gastronomia que ela gosta, ambiente que ela gosta de frequentar, qual que é o ambiente cultural que ela se posiciona. Dá para pegar muita informação de extremo valor ali dentro das redes sociais, né? Com certeza. E agora, trazendo para o analógico de novo, né? Pegando o teu gancho, né? Uma das formas de você conseguir fazer um networking saudável é você frequentar, vamos falar na área profissional, por exemplo, né? É você frequentar eventos, né? Conferências, feiras, que estão relacionadas com a tua área de atuação ou com a área que você quer se desenvolver, né? E não é porque você está num evento que você vai fazer panfletagem de cartão de visita, né? Isso é importante, porque tem muita gente que... Ainda esse ano eu participei de um evento e, cara, do nada, assim, uma pessoa do nada chegou lá e... Olha, eu faço isso, isso, isso. Nem me perguntou meu nome, nem nada. Foi lá se apresentando e deu um cartão de visita e já correu atrás de outro. E acha que isso é networking, né? Cara, você vai num evento, se você conseguir falar genuinamente bem com uma, duas pessoas, você tá no lucro, né? Quando eu digo falar genuinamente, é você ver que tem realmente pontos de interesse, pontos de afinidade e que é possível dali construir alguma coisa, de repente, né? Não sair que nem um louco ali, levando o bolso cheio de cartão e sair distribuindo para todo mundo. A primeira coisa que você vai virar aquele cartão vai para a lata do lixo, né? Você participa, né, de eventos, congressos e tudo mais, né? Deve ter algum case aí, não? Pra contar? Participo. Por exemplo, vamos tentar fazer aqui uma analogia, né? Se essa pessoa que chegou até você entregando um cartão, se ela chegasse e conversasse de forma espontânea sobre qualquer assunto, né? Nossa, tá calor hoje, né? Ou se nossa comida tá gostosa, vocês vão conversando, vocês vão trocando bola ali, trocando papo, de repente vocês percebem que existe algo ali que aproxima vocês e naturalmente a gente vai querer saber o que o outro faz. E aí, o que você faz? O que você trabalha? Aí sim gera essa troca de informações com possibilidade de gerar laços profissionais de forma natural. Agora simplesmente chegando, toma aqui meu cartão, né? Você passou a ser esse panfletor aí que você falou, né? Aí a panfletagem não é muito atrativa. Geralmente as pessoas pegam só o panfleto e pronto, né? Exatamente. E mesmo assim existem cartões interessantes, né? Uma vez eu vi um cara que o cartão dele era de metal e ninguém entendia por quê, e ele falava que era para cortar carne nos voos, né? Quando você ia janta, naquela época que você ia janta com carne, né? Um prato mais robusto, ele usava para cortar, porque as faquinhas eram de metal, então ele pegava o cartão de visita dele para cortar, né? Então pode ter essa outra pegada também, né? Fez um cartão de visitas interessante ali. Então até que ficou famoso esse cartão dele, as pessoas queriam ter para guardar, né? Só para falar que também tinha esse cartão aí. Era o camarada lá do Steve Jobs, que é o nome dele? Sócio dele, o Wozniak? O Wozniak, isso aí, esse cara aí. Ele que fez isso aí. Ele que fez esse cartão de metal aí. Ô, Ralf, pegando esse gancho do Wozniak, do cartão inusitado que ele tinha, né? Hoje você talvez não precisa ter o cartão inusitado, mas você pode usar algumas técnicas interessantes, mesmo assim, né? Não fazer panfletagem, mas você conhece alguém, se apresenta e tal, e deixa um cartão, de repente você tem ali um QR Code, que ao invés de levar para o teu WhatsApp, pode levar para um canal seu, onde você, de repente, tem um vídeo, ou você tem um artigo que você escreveu num blog, enfim, levar para uma rede social ou para um conteúdo específico, onde mostra mais sobre o seu trabalho, a sua especialidade. E aí a pessoa pode se sentir interessada em ter uma segunda conversa, né? Então, um dos pontos importantes também a ressaltar no networking é que quando você conhece uma pessoa, né,
não é para você vender para essa pessoa. É para construir um relacionamento e puxar uma segunda conversa, um café, um almoço, alguma coisa assim, sabe? Isso é um dos erros muito grandes, quer dizer, que nem o cara que abordou a gente lá no evento e já se apresentou do nada, não perguntou quem a gente era, nem antes nem depois, quer dizer, ele simplesmente se apresentou, entregou o cartão dele e foi embora. Quer dizer, estava pouco se lixando para quem eu era ou para quem a pessoa que estava comigo era. Ele simplesmente só quis entregar o cartão dele. Ele podia estar vendendo ouro em pó de graça, podia estar dando ouro em pó, mas do jeito que ele abordou, perdeu totalmente o valor, né? Porque o valor é uma coisa subjetiva, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não ir com muita sede ao pote, entender quais são os pontos de afinidade que existem entre a gente e aquela pessoa que a gente está conversando, e buscar maneiras de estreitar aquele relacionamento, oferecendo alguma coisa de valor para ela, sem esperar nada em troca. Volto a repetir, que eu acho que nunca é demais falar, né? Nunca ficar esperando nada em troca. É mais uma pessoa que vai fazer parte da sua rede de contatos. Ponto. O que vai vir dali, o tempo dirá. Para não gerar nenhuma frustração, nenhuma ansiedade, nenhuma ganância, nenhuma gula, né? De querer ali extrair alguma coisa daquela pessoa. O tempo dirá, né? E tem aquela regra, né, dos 6 graus de separação, né? Que diz que qualquer ser humano na Terra ele está a no máximo 6 graus de separação entre qualquer outra pessoa do planeta. E aí a gente está falando... Pode ser qualquer personalidade que você imagina, né? Só que tem gente que pode extrapolar esses 6 graus, não pode, Ralf? Pode, com certeza. Mais longe, né? Ou mais perto. Ou mais perto, né? É porque esse comportamento que você falou aí desse camarada que chegou oferecendo cartão, a gente escuta assim e fala, que absurdo, né? Realmente, é um erro grosseiro. Só que esse erro é bem comum. A gente vê isso aí constantemente nas pessoas que estão ainda imaturas nesse contexto de relação interpessoal com foco na formação de network. Então, assim, são erros comuns. A gente sempre, é válido a gente falar, né? Vamos dizer assim, o óbvio também tem que ser dito, né? Porque realmente, no contexto da gente construir relacionamentos saudáveis, a gente tem que pensar que vão ter oportunidades, inclusive dentro dos erros. Então, a gente vai ter cada vez mais acertos nessa construção e nos erros a gente tem que criar ali também oportunidades de aprendizado para melhorar, para a gente ser cada vez mais profissional nesse contexto aí de consolidar redes de network. E essa estrutura de não ser interesseiro, na verdade, né, ela é uma estrutura que visa o comportamento do ser humano por si, isso aí é a essência do ser humano. O ideal no relacionamento interpessoal entre as pessoas, seja ela em qualquer esfera, é justamente isso aí. Você interagir entregando a sua melhor versão sem esperar nada em troca. Aí sim você está comportando de uma maneira saudável, uma maneira onde você não vai adoecer, porque você não vai criar expectativas e, consequentemente, não vai ter expectativas quebradas, né, frustrações secundárias a isso. Você vai ter aquela vida calma, com paz. Aí, às vezes, você pode ter paz até em uma revolta, como aquela analogia bíblica, onde Jesus estava em paz dormindo na embarcação e o mar estava revolto e os discípulos nervosos. Tem como a gente fazer isso com a nossa vida. A gente fica em paz, mesmo em momentos turbulentos, mesmo em momentos difíceis, desafiadores. Sim, sim. Quando você se interessa pelas pessoas, interessa fazer o bem para as pessoas com com os dons que você tem, com os talentos que você tem, a vida fica mais leve, né? E eu acho que é importante a gente trazer também para essa nossa conversa a importância do acompanhamento, né? Em vendas a gente chama isso de follow-up, né? Que é o seguinte, quem não é visto não é lembrado. Porque assim, a gente tem o círculo, né? Tem a família, tem os amigos mais íntimos, tem os colegas de trabalho, e depois esse círculo vai se alargando. Pessoas que você conhece no evento. Então, se você não fomenta essas relações, elas se esfriam. E uma coisa muito comum, que é um erro também, né, que as pessoas cometem, é o seguinte: eu conheço alguém, pode ser profissionalmente, pode ser até a nível pessoal, de uma amizade que, por uma questão, sei lá, geográfica, a pessoa mudou e parou de sair junto, né? Não fomenta, não manda um oi de vez em quando. Oi, como é que você tá? Tô só passando para saber se você tá bem e tal. Eu follow up nesse sentido.
Não é no sentido, oi, tô entrando em contato com você, cara, tô precisando do emprego, você consegue me ajudar? Que esse é o erro, né? O erro é o cara assim, eu conheço você, a gente de alguma forma se relacionou, pessoalmente ou profissionalmente, depois a gente se afastou porque a vida é assim mesmo, a gente, né, cada um vai para um rumo diferente, e aí eu nunca mais falo contigo. E um belo dia, quando a barriga dói, aí fala, vou falar com o Ralph, rapaz, quem sabe ele me ajuda. Aí o Ralph fala, putz, agora depois de 5 anos, sem dizer um oi, agora só porque doeu a barriga veio atrás de mim. Pô, pode até ser que o Ralph ajude, entendeu? Ser uma boa pessoa, mas vai ficar com aquele cisco no olho, fala, pô, caramba, né? O cara tá interesseiro, né? É porque esse comportamento aí de você sempre manter contatos, né, com a sua rede, ele é um comportamento bem-vindo, uma habilidade, vamos dizer assim, universal. Né? Você sempre tem que estar ali mostrando, dando sinal de vida de alguma maneira. Mas mesmo relacionamentos que estão às vezes muito tempo sem atividade, se ele realmente foi consolidado dentro de uma verdade, ele dura. Por exemplo, eu tenho amigos de infância aqui que, sei lá, tem anos que a gente não conversa, e se conversar hoje, parece que a gente sempre nunca deixou de conversar em algum momento, né? Não deixou de conversar não foi porque brigou, não, foi porque realmente a vida vai na correria danada. E até um indício, isso é um termômetro, né? Se você não está conseguindo manter aquecida a sua rede de contato, é porque essa vida corrida sua, essa correria, ela não é saudável. Essa vida corrida está levando você mais para um caminho, talvez, de um burnout, né? De pifar no meio desse processo aí, do que qualquer outra coisa. Porque se você falar, eu não tenho tempo para dar um oi para as pessoas, né, você não está valorizando isso, você deve estar valorizando outras coisas que não vão evoluir para um caminho saudável. Isso aí a gente pega direto aí pessoas pifando e não sabe o porquê, não consegue obter clareza, né, e uma delas é isso aí, falta de posicionamento com relação a hierarquizar o que realmente é importante e produzir tempo para você, produzir espaço na sua agenda para você dedicar ao que realmente é importante. Dentre eles, esse contato, né? Vou dar um oi aqui para um amigo, vou telefonar para uma pessoa. Tem técnicas para isso. Cada dia eu vou selecionar uma pessoa ou duas para eu falar. Uma eu vou ligar, a outra eu vou mandar uma mensagem, a outra eu vou mandar um e-mail. Pronto. Se você fizer isso todos os dias, de forma habitual, você vai ver que você mantém aquecida, em maior ou em menor proporção, mas você mantém aquecida a sua rede de network. E, cara, é impressionante, né? Porque a gente hoje tem as redes sociais, a gente consegue falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo sem pagar um centavo. Né? A gente tem o WhatsApp, as redes sociais. Antigamente, não muito tempo atrás, se você quisesse ligar, fazer um interurbano era à noite, porque era caro. DDI, né? Descagem direta internacional, era caríssimo, né? Tem que deixar um rim, né, para poder ligar, né? Para poder ligar, então ficar mandando carta, né? Parece que as pessoas se comunicavam mais na época que tinha só esses contatos rudimentares, carta e tudo, do que agora que você tem ali o WhatsApp da pessoa na mão e você fica anos sem mandar um oi, um bom dia para aquela pessoa, né? Então, às vezes, colocar na agenda, eu concordo com você, eu acho que falando de ferramenta de networking, uma agenda de papel ou Google Agenda ou outra agenda que a pessoa prefira, lá o Outlook, mas coloca lá, olha, vou pegar aqui a minha rede de contatos e vou, uma vez por dia, mandar 2, 3 ois aqui, perguntar se a pessoa tá bem e tudo mais, só para dizer um oi, acabou, né? Justamente. Não, hoje em dia você pode seguir as pessoas nas redes, né, e curtir ali, se você tá curtindo o que a pessoa tá postando, se você troca informação, comenta, isso é interação, por isso que isso tem valor nas redes sociais. Nada mais é do que aquecimento de rede de network. Isso aí é um valor, como quando eu falei da esteira de produtos, é o que tem de mais valor agregado ali. Então, quando eu comento na sua rede social, quando eu posto, quando eu replico aquilo que você está passando, é uma das maneiras de comunicação. E é uma das maneiras de comunicação que funciona. Ela deixa aquecida essa relação entre os envolvidos, entre as partes envolvidas. Agora, lógico, se a gente for aprofundar aqui nas ferramentas e recursos que a gente tem para desenvolver o nosso network, a gente vai ter várias, né, Hélio? E cabe cada um detectar aquela ferramenta que você vai ter mais destreza, mais proximidade, mais identificação, para você poder fazer, né, como ferramenta de escolha. Né? Por exemplo, a gente pode muito bem usar a internet, mas tem pessoas idosas que vão continuar telefonando. Né? Não vai trocar, às vezes, uma mensagem, porque vai falar, eu sou de outro tempo, eu não me adequo a essa situação, e está tudo certo. E às vezes elas conseguem manter a rede dela aquecida melhor que a gente, né? Sim, exato.
Você citou a rede social, né? E às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas como é que eu vou me aproximar de tal pessoa? Já lembrando todos os pré-requisitos que a gente falou no início desse vídeo, né? Se aproximar com uma intenção genuína de poder ajudar, de contribuir, e também de fazer uma troca em algum momento, né? Mas isso que você falou, às vezes você começa a curtir, começa a comentar, LinkedIn, por exemplo, que tem muito profissional ali, né? Uma rede focada em profissionais. Você comenta com sinceridade, aí a gente usa até o princípio do Dale Carnegie, né? Do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele diz no livro dele, né? Faça um elogio sincero. Então hoje, você não precisa chegar numa festa para uma pessoa que você não conhece e falar, puxa vida, como você tá bonito. Às vezes pode até ser interpretado mal, pode até... mas hoje na rede social, você consegue encontrar os presidentes das companhias lá, e se o cara posta uma coisa que você realmente concorda, ou que aquilo realmente foi positivo para você, você pode fazer um elogio sincero num comentário, né? E de repente você entra no radar, porque não importa a posição das pessoas, todos nós somos seres humanos e a gente gosta de elogio, a gente gosta de ser bem tratado, né? Não importa o quão poderosa é a pessoa. Então, se você vai ali e viu uma postagem que realmente você achou bacana, por que não fazer um comentário positivo ali, um comentário inteligente? Não é uma puxação de saco. Complementa, às vezes, com uma ideia que você tem, mas que vai somar com a ideia principal do autor da publicação. Ela vai ver a publicação. Com certeza. E você entra no radar dela. De repente, daqui 2, 3 dias, você comenta de novo alguma coisa. Aí, de repente, essa pessoa entra lá na tua rede. Deixa eu ver quem é esse Hélio aí que tá comentando. Aí ele vê lá, aí ele vê que a minha rede tá organizada, vê o que eu falo, os temas que eu falo. Fala, pô, interessante, o cara parece legal e tal. Quer dizer, em algum momento surge... Sério, porque já aconteceu comigo. Em algum momento surge, vamos tomar um café? Vamos conhecer. Às vezes marca primeiro uma call para se conhecer assim virtualmente, para trocar uma ideia, porque tem uma afinidade, quer trocar ali um papo, e depois rola um café, e às vezes rola uma boa amizade, que depois não vira negócio nenhum, mas vira uma boa amizade. E é network que entra para sua conta, né? Expansão da sua rede de relacionamento. É porque assim, o ser humano tem um feeling, né, muito forte, e a gente tem que levar isso em consideração. Então, por exemplo, tem pessoas que entram numa paranoia. Será